Você já parou pra pensar o que faz uma pessoa ser confiante? E você já parou pra pensar o que te faz ser confiante na sua vida? Talvez você tenha pensado agora, mas Ina, eu não sou uma pessoa confiante em nenhuma área? Será que não tem algum ponto da tua vida que você seja realmente confiante? E aí eu te pergunto, o que te faz ser confiante nessa área? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está assistindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, escritora, mentora de mulheres, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre confiança, autoconfiança, enfim, confiança para se expressar, confiança como um todo, porque eu percebo que atualmente a gente está vivendo uma, sei lá, uma fase na nossa vida no mundo que parece que as coisas elas podem ser resolvidas de maneira muito prática, simples e indolor. E a gente, por mais que saiba, principalmente a gente que gosta de, enfim, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, por mais que a gente saiba que as coisas levam tempo para serem integradas, né, vamos dizer assim, construídas, a gente ainda no fundo acredita que possa existir alguma fórmula mágica que vai fazer com que a gente se sinta mais o que a gente deseja se sentir. Ou que uma pessoa que já tenha aquilo que a gente deseja ter, no caso do episódio de hoje é confiança, que ela nasceu assim, ou que, mas ela tem essa confiança porque ela é muito bonita, ou, mas ela já fala muito bem, ou, a gente vai criando, né, essas coisas na nossa cabeça, mas ela já é rica, então é lógico que ela vai ter confiança para fazer isso. A gente sempre cria algumas respostas dentro da nossa cabeça para justificar o porquê que algumas pessoas conseguem fazer aquilo que a gente não consegue, né? Já reparou? Isso não é uma coisa só sua, isso é uma coisa do ser humano. É como se a gente não quisesse olhar para as nossas próprias dificuldades, então a gente vai justificar o ganho do outro com tem que ter sido fácil para ele, não é possível que ele conseguiu as coisas. E a confiança, eu percebo que é um tema bastante recorrente, né? Porque, principalmente entre mulheres, a confiança é algo que não vem fácil. Os homens, e a gente vai generalizar aqui sim, e eu acho que independente, sabe? Porque eu sei que muitas vezes você já pode estar cansada de ouvir esse papo. O feminismo já não está mais tão na moda, muito pelo contrário, né? E aqui dizendo uma mulher feminista que estuda sobre isso e que acredita que depois que foi pra mídia as coisas ficaram bem complicadas, sim, porque banalizaram muitos termos, banalizaram muita luta, banalizaram tantas coisas, né? Como sempre acontece quando as coisas viram mainstream. Mainstream significa quando tá muito, né, assim, na mídia, tá muito popularizado. A gente começa a perder a raiz, né, o real significado daquilo. E não porque popularizou, mas porque banaliza, né? As pessoas começam a distorcer. Ninguém vai pegar e vai ler os manifestos de fato, ninguém vai estudar. A gente começa a se informar por manchetes e headlines que a gente vê na internet e daí facilmente é distorcido. Mas eu acho que é importante a gente trazer esse recorte de que os homens, eles, no mundo que a gente vive, eles são ensinados a ser confiantes, né? Os homens são ensinados a enfrentar os próprios medos, eles são ensinados a enfrentar as próprias dores, desde muito pequenos. Então, se um menininho cai, os pais rapidamente falam: levanta que você é homem, bora, continua. Se uma menina cai, vai todo mundo acolher aquela menina, né? Vai pegar no colo, vai, é, enfim, dar um carinho para ela naquele momento. O que também explica porque que muitos homens crescem sem afeto, mas também porque muitas mulheres crescem sem confiança. Então, nenhuma das duas coisas é boa, né? Vocês percebem? Assim, acho que a gente vai tentando evoluir nessa vida, né? Vai tentando ser melhor nessa vida. Eu não acho que os pais erram querendo errar, né? Inclusive, quando eu for mãe, eu vou cometer um monte de erro. Eu sempre falo pro Lucas, a gente já vai ter que colocar a criança na terapia já aos 4 anos de idade, entendeu? Já vai pra terapia, porque assim, criança, eu vou te traumatizar. Se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que eu vou traumatizar um ser humano. Porque não tem jeito, porque a gente vem com um sistema de crenças e com uma forma de enxergar a vida que às vezes a gente encara algumas atitudes que os nossos pais tiveram pra ser
na cabeça deles positiva como negativa, porque eles não sabem quem a gente é de fato e nem a gente sabe como a gente é de fato, como a gente vai absorver as coisas, né? Então, nossa, tô brisando em muitas coisas nesse episódio, mas espero que vocês estejam acompanhando. E a mulher, ela cresce dessa forma, ela cresce sendo incentivada a ser delicada, frágil, a cuidar e ser cuidada, mais a cuidar até, né? Eu era uma criança muito questionadora. Só que eu tenho a sorte, sei lá, de ter tido pais muito abertos a isso, né? A minha mãe também é uma mulher muito questionadora, uma mulher muito destemida. Então, eu sempre fui questionadora, eu sempre fui corajosinha, assim, desde criança e muito incentivada a sê-lo pelos meus pais. E isso fez de mim uma grande afrontosinha. Então, na escola, vira e mexe, eu confrontava professores, diretora. Eu ia, já contei isso algumas vezes, eu ia na diretora da escola por livre e espontânea vontade, gente. Eu nunca fui mandada para direção por alguma coisa que eu tenha feito de errado, porque eu era muito correta. Eu acho que uma vez só meus pais foram chamados, até já comentei sobre isso, porque eu falava demais. Eu tenho esse defeito, até hoje, né? Eu tenho lua em gêmeos, se eu soubesse astrologia naquela época, mas eu falava demais, então isso aconteceu. Mas eu ia por livre e espontânea vontade na diretora reivindicar coisas que eu achava que deveriam ser melhoradas. Ou reclamar de pessoas que eu achava que estavam atrapalhando a aula. Eu era chata nesse sentido, sabe? Eu era daquelas que levantava a mão e questionava, enfrentava realmente os professores. E obviamente que isso. Olha como eu falei. Eu era chata. Perceba que até eu cometi esse ato falho agora. Não era bem visto. Porque atrapalha a aula, porque, né, enfim, os meninos me achavam muito chata, alguns me achavam bem insuportável, aquela pessoa que fica reivindicando coisas. E eu via a minha mãe sofrer com isso também. A minha mãe sempre foi uma mulher que reivindicou muito as coisas, que se posicionou muito pelas coisas e era vista como chata. Até eu, na adolescência, ficava meio que com vergonha quando ela armava uns barracos. Minha mãe era daquela que vai no estabelecimento, tem algo errado, vai reivindicar, e se a pessoa não atender, ela vai armar barraco, ela não tá nem aí, porque ela é justa. E o que é justo tem que ser cumprido. Ela é libriana, pra quem é de astrologia. E com muita coisa em virgem, então vocês já imaginam. Eu cresci vendo minha mãe reivindicar os seus direitos e sendo muito hostilizada por isso, na verdade. As pessoas sempre tiravam sarro, ou falavam que ela era barraqueira, ou que ela era encrenqueira, ou que ela era difícil. A minha avó mesmo, parece que quando ela foi casar com o meu pai, minha avó falou pro meu pai, você tem certeza? Ela não é fácil, não. Minha mãe sempre foi vista como uma mulher muito difícil, porque sempre foi uma mulher que não aguenta calada as coisas que fazem a ela. E ela sempre teve muita confiança na hora de reivindicar as coisas que ela acredita que são certas. Então, nesse sentido, minha mãe sempre foi uma mulher muito confiante. E por ser uma mulher muito confiante e destemida, ela sempre foi uma mulher muito mal interpretada, como chata. Assim como eu cometi o ato falho aqui. E eu, às vezes em que me impus e quis colocar a minha voz, também fui tida como a chata, a que atrapalha o rolê, a que traz assuntos desnecessários. E talvez você que esteja me ouvindo também. Já passou por essas situações em que você foi colocar o seu ponto de vista, expor aquilo que você acreditava, reivindicar uma coisa que você sentia que era certa e foi mal vista. Aí você entende como é difícil a gente construir uma autoconfiança quando todas as vezes que o que a gente acredita é exposto para o mundo, a gente recebe represália. Todas as vezes que a gente se coloca, a gente é mal vista. É difícil a gente construir uma confiança a partir disso, a menos que a gente realmente já tenha uma personalidade de, cara, dane-se, eu vou continuar sendo essa pessoa. Eu acho que minha mãe tem muito essa personalidade. Eu sinto que em algum momento eu me perdi disso, em algum momento eu preferi ser aceita do que ser eu mesma. Então, muitas foram as vezes em que eu calei desejos e coisas que eu acreditava para ser melhor vista pelas pessoas. E eu considero isso até. Eu tenho falado muito com a minha psicóloga sobre como isso pode ser visto de duas formas, né? Porque a gente que é muito boazinha, a gente tende a olhar isso apenas como um lado da vítima, né? Ah, que dó, né? Nossa, eu sempre fui a boazinha, e bibi, bobobó. E realmente tem um lado muito ruim de ter sido a boazinha sempre, mas vocês percebem como tem um lado também levemente aproveitador e manipulador nisso? Porque se eu sou a boazinha o tempo inteiro, eu sou bem vista pela sociedade.
eu sou bem vista pelas pessoas, eu me insiro nos lugares. E uma vez eu escrevi uma newsletter falando do quanto eu estava traindo as mulheres da minha linhagem, que sempre foram mulheres brabas. As minhas avós, minha avó paterna, a minha avó materna, sempre foram brabas. A minha mãe sempre foi uma mulher braba. E vem eu, toda boazinha, toda inserida e cúmplice de um lado da sociedade que provavelmente criticava a minha linhagem, sabe? Eu percebi isso. Ser essa boazinha é uma forma de tentar sobreviver ao mundo, é uma forma de tentar me encaixar socialmente, principalmente com essa minha cara de anja, né? Com sardinhas e olhos claros e branquinha e enfim. Se eu sou boazinha, aí eu me encaixo mais ainda, eu já sou um padrão, né? Se eu sou boazinha, então, putz, aí a sociedade vai me amar. Só que aí eu fico do lado de quem repreende a minha linhagem de mulheres, que são mulheres brabas, que são mulheres que nunca baixaram a cabeça e deixaram de ser quem são por isso, e que foram muito injustiçadas. A minha avó materna era a bruxa, né? Obviamente, ela mexia com ervas, sabia fazer as garrafadas, benzimento, sempre foi espírita, então ela era bruxa. Só que é assim, né? Ela era bruxa quando convinha. Quando queriam criticar, ela era bruxa. Quando precisavam dela pra curar um negócio, ela não era mais, né? É bem, como fala, conveniente, né? Mas eu tô falando tudo isso sobre a nossa linhagem, sobre a boazinha. E o que que tudo isso tem a ver com confiança? Tem a ver com o fato de que nós vamos crescendo, aprendendo a performar, sabendo que dentro da gente existe um outro lado, que a gente teme que seja visto, e isso dificulta a gente se sentir confiante, porque se em todos os lugares eu preciso fingir ser quem eu não sou para ser aceita, logo em todos os lugares eu estou com medo de ser descoberta. Eu odeio aquela frase finge até você conseguir por conta disso, porque ela é muito perigosa. É perigoso você fingir alguma coisa até você conseguir chegar a algum lugar que você acha que você deseja, porque você vai chegar fingindo. E aí você vai precisar sustentar essa casca que você criou. E aí, quando você chegar lá, você vai sentir profundamente que quem chegou lá não foi você. Que se descobrirem que você está ali, você vai se sentir quase como uma infiltrada, quase como uma espiã. Se descobrirem que você está ali, você perde tudo aquilo que você conquistou. Por isso que eu não gosto. Eu acho que não é fingir. Acho não, tenho certeza absoluta que não, você não tem que fingir nada até você conseguir. Você tem que ir conquistando aos poucos a sua confiança, se inserindo em lugares que hoje são desconfortáveis, para que você se acostume com eles aos poucos. E não tô falando pra você se acostumar com o desconforto, tô falando pra você ampliar a sua zona de conforto. Vamos pensar juntas aqui. Eu sou uma pessoa bastante tímida, apesar de não parecer. E ao mesmo tempo eu amo aparecer. Ai, gente, eu sou uma grande incoerência. Minha terapeuta que lute, porque uma pessoa que é tímida e reservada, ama um palco e sonhava em ser uma grande atriz famosa. E tá aqui se expondo na internet. Então, assim, se vocês conseguirem me explicar pra mim, eu agradeço, porque eu mesma já desisti de tentar entender esse posto de incoerência que sou. Mas, no primeiro momento em que eu subi num palco, na minha vida, eu senti medo. E eu vou dizer pra vocês que eu nunca senti medo, olha que loucura, na hora de estar no palco pra apresentar a peça, porque como eu já estava preparada, já tinha ensaiado e tudo mais, eu estava confiante daquilo que eu precisava fazer e eu conseguia enxergar como um trabalho. Mas para apresentar pequenas cenas para minha turma, menina, era o momento em que eu tremia na base. Eu sempre tremi na base em apresentar para as pessoas que eu já conheço, assim, sabe? Dentro da sala de aula, ou até que eu não conheço direito, primeiro dia de aula, aquela coisa. Isso eu sempre essa sensação de estar mais perto das pessoas sempre me assustou, sabe? O palco ele dá uma distanciada, fora que eu tô protegida atrás de uma personagem, né? Ali na sala de ensaio a gente tá completamente vulnerável. E eu sempre tive muito, muito, muito medo, principalmente em coisas de improviso. Sempre odiei improviso. Eu sempre tive medo. Eu fui perdendo o medo e muitas vezes me voluntariando para ir primeiro apresentar a minha cena, porque eu queria apresentar a minha cena, aos poucos. Conforme eu fui vendo que aquele lugar, ele poderia ser um lugar seguro para mim. E conforme eu fui entendendo como transformar aquele lugar em um lugar seguro para mim. E eu não fingia nada, eu não fingia que eu era uma pessoa confiante. Eu ia enfrentando aquele medo até que ele não se tornasse mais tão grande.
E isso pra tudo na vida. Eu voltei a dirigir, né? Contei pra vocês que a gente comprou um Fusquinha. Ai, gente, eu tô toda com o meu Fusquinha. E as pessoas falavam que ia ser difícil dirigir um Fusca. E eu tô achando tão tranquilo. Amando, inclusive. Porque acho que até por ele ser mais durinho, assim, a gente que tá começando, né? A pegar confiança no carro, parece que é mais fácil dessa forma. Quando é muito solto, muito leve, parece que a gente tem que ter mais controle ali, né? Então, eu tirei carta lá nos meus 20 anos. Minha mãe quis muito que eu tirasse carta, eu não tinha, né, por conta, de ter saído muito cedo de casa, mas aí voltei aos 20 anos e fui tirar carta. Só que aí, quando eu fui dirigir, depois que eu tirei carta, os meus pais, eles tinham muito medo, eles ficavam muito nervosos. E eu entendo, tá, gente? Eu fiquei brava na hora que aconteceu, fiquei ressentida porque eu não conseguia dirigir com eles, porque eles entravam em pânico. Só que eu entendo, né? A filha deles ali, dirigindo, eles sabem do risco que tem, então pra eles era muito difícil me deixar dirigir. Eu não tinha carro, o carro era deles, então eu acabei que não pratiquei. E aí voltei, né, pra São Paulo, enfim, eu não precisava de carro em São Paulo, eu andava de transporte público, então eu nunca pratiquei. E depois que eu vim pra cá, eu comecei a precisar me locomover independente do Lucas. Então, ele me ensinou a andar de moto. A motinha dele é uma scooter, é fácil, é elétrica, enfim, é bem. Elétrica não, automática, desculpa. É super fácil, ele me ensinou. E ele é um cara que faz assim: vai, você tem que ir, tô a chave do carro, você que vai dirigindo. Ele me incentiva muito aí. Só que no começo, eu confesso que eu morria de medo. E olha que engraçado, eu dirigi algumas vezes lá em São Paulo com ele, o carro, enfim, da família dele, que é automático. E ele muito incentivador, assim, vai, vai, vai. E aí teve um dia que ele percebeu que o que estava me travando, e eu acho isso muito interessante de contar pra vocês, o que estava me travando, o que estava me dando pânico, era que eu não tirava o olho do retrovisor. Olha que loucura. Ao invés de olhar pra frente, seguir o meu próprio caminho, ver o que eu estava fazendo, para onde eu estava indo, eu não tirava o olho do retrovisor. Eu estava muito preocupada com quem estava atrás de mim. Gente, eu acho isso uma metáfora excelente. Prestem atenção. Eu estava preocupada com quem estava atrás de mim. E eu ficava assim: e se a pessoa bater na minha traseira? E se eu descer o carro? E se eu morrer o carro e a pessoa quiser passar? Era sempre uma preocupação com o bem-estar da pessoa que estava atrás de mim, sabe? Como se aquela pessoa não pudesse ver o que estava acontecendo à frente dela e desviar. Então, eu já queria resolver o problema da pessoa que estava ali atrás. E aí eu não olhava para frente e eu não olhava para aquilo que eu estava fazendo da direção. Vocês estão conseguindo entender a metáfora, gente? Nossa senhora, eu achei, quando eu tive essa caída de ficha, eu falei, gente, essa metáfora é excelente para a vida. Como a gente passa muito tempo não se preocupando com as nossas ações e o nosso caminho e se preocupando com lá atrás, se preocupando com quem tá vindo ali atrás, se preocupando com quem tem plena capacidade de tomar conta de si. Olha que loucura. Quando eu parei de olhar para trás e comecei a olhar para frente e me preocupar com as coisas que eu estava fazendo, eu me tornei mais confiante na direção. E eu fui perdendo o medo de dirigir. Confiança não é algo que a gente vai adquirir se preocupando demais com a nossa imagem para os outros, se preocupando demais com os efeitos colaterais que nossa existência vai causar. Confiança é algo que a gente vai adquirir se a gente se preocupar muito mais em olhar para a gente, em olhar para o nosso próprio caminho, em olhar para como nós estamos dirigindo a nossa vida. É aqui que a confiança vem. Se eu tenho clareza do que eu estou fazendo, se eu tenho clareza de que aquilo que eu estou fazendo é bom para mim, é aqui que eu fico confiante. Fora que outra coisa que faz a confiança é o ensaio, né? Quanto mais eu pratico, mais confiante eu fico. No teatro, o que faz a gente entrar em cena confiante é que a gente sabe as falas, a gente sabe as marcações, a gente sabe o que tem que ser feito. Então, é óbvio que eu tenho confiança, porque eu sei o que tem que ser feito, eu sei aquele texto de cabo a rabo. Eu sei que se um amigo meu esquecer a fala, eu posso improvisar, porque eu conheço a história. Eu sei que se eu esquecer a fala, eu posso improvisar, porque eu conheço a história. Eu conheço o caminho que aquela personagem precisa percorrer, e o meu trabalho é levá-la até o fim dessa história, seja como for, acertando todas as falas ou tendo que improvisar. E eu acho que é exatamente assim a vida. O nosso trabalho é nos levarmos a contar a nossa própria história. Mesmo que a gente tenha que improvisar pelo caminho, muitas vezes a gente tem, né? Porque a vida ela atravessa, enfim, ela acaba com os nossos planos às vezes, muda todos os nossos planos às vezes, mas se eu tenho confiança de que eu estou aqui
não para agradar, não para performar nada, não para sustentar expectativas de ninguém, mas para contar a minha história, eu confio não só na vida, não só em Deus, seja lá em quem você confia, mas em mim. E aí a minha postura muda. Se eu sei que o que eu estou fazendo é para atravessar a vida e chegar mais perto daquilo que eu desejo e de quem eu sou, eu vou ter confiança. Se eu sei que aquilo que eu ofereço no meu trabalho é algo genuíno, é algo que realmente vem daquilo que eu acredito, e não precisa ser um grande propósito, não. Porque a gente tem essa mania, né, principalmente nós millennials, de que o nosso trabalho tem que ser nossa, uma salvação da humanidade. Não necessariamente, mas se eu acredito naquilo que eu estou fazendo, e se eu acredito na minha capacidade de fazê-lo, a minha confiança ela vem pro corpo. E eu acho que a gente busca ser confiante muito na mente, né? A gente busca ter clareza dos nossos pensamentos, das nossas emoções para a gente ser confiante. E a confiança ela pode vir do corpo também. A confiança vem do corpo quando a gente encarna nesse corpo e quando a gente para de ficar só preso à nossa mente ou até as coisas espirituais, porque quem é disparar na Way aí, muitas vezes tá com a cabeça só lá no outro plano, pensando em como o outro plano vai te ajudar, em como o outro plano isso. E esquece de olhar para o corpo. E a confiança, ela também vem de como a gente se aterra e encarna nessa vida, sabe? O seu corpo, ele pode te trazer uma sensação de segurança muito grande. Por exemplo, muitas vezes, eu já falei pra vocês que muitas vezes quando eu tô brisando muito lá na frente, tô entrando em ansiedade, assim, de pensar muito sobre o futuro, eu aterro no meu corpo. Eu sinto o meu corpo, eu sinto meus pés no chão, eu olho em volta e falo, tá, aqui eu estou segura. Eu me sustento neste corpo. E isso é algo que a gente aprende muito no teatro. O meu corpo é o meu instrumento de trabalho e o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho nessa vida se a gente pensa que sem ele a gente não existe. O nosso corpo, ele é a nossa conexão com a vida, entende? Então, sentir esse corpo confiante, sentir que as minhas bases estão firmes no chão, sentir que a minha coluna está firme, sentir que o meu olhar está firme. Aqui é como se você desse a mão para você mesma. É como se você e seus divertidamente tivessem dado a mão falando, estamos juntos, fizemos uma corrente aqui de força e estamos aterrados. Só que a gente não faz isso. No momento em que a gente se sente insegura, a gente vai só pra cabeça. E aí vem todos os pensamentos de sabotagem, 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 e a gente vai com Deus ali na nossa cabeça. E o nosso corpo tá todo mole, tá todo solto, tá todo desamparado. Sendo que se a gente busca o corpo para sentir confiança, menina, você vai ver que as coisas vão mudar completamente na tua vida. Completamente. Se você buscar entrar, encarnar nesse corpo, além de trabalhar a sua mente. O corpo, ele provoca sensações na gente. E no teatro a gente aprende muito isso porque, ai, como é que chora? Ai, como é que isso? Se eu levo o meu corpo para um estado de fechamento, se eu fico um tempo numa postura que ela diz tristeza, aqui, fechada, eu começo a sentir essa tristeza. O meu corpo, ele conduz o meu sentimento. Se eu me coloco numa postura mais ampla, numa postura de recebimento, numa postura mais aberta, o meu corpo, ele começa a me trazer esse sentimento de alegria, de confiança, de abertura. Percebam o que naturalmente o corpo de vocês faz quando vocês estão tristes, quando vocês estão tímidas. Provavelmente você tá num lugar que você não tá se sentindo confiante, o seu corpo está fechando. Ele está se diminuindo para não ser visto. Se você abre ele, pede para ele, vamos junto, sustenta, fica aqui comigo. A gente começa a construir uma relação com a gente que é muito forte. E daqui a gente começa a sentir a nossa confiança surgindo. Isso não é papo besta, gente, isso é papo de atriz, tá? Que estudou o corpo e como o nosso corpo conduz a gente emocionalmente. A gente pode utilizá-lo para chegar a estados emocionais que a gente precisa através de uma personagem e também através da vida. O corpo conduz o nosso sentimento. Lembra sempre disso. A confiança não é algo que você finge, é algo que você constrói, e você constrói, e você constrói corporeamente, tanto quanto emocionalmente, psicologicamente, mentalmente. Só que vocês esquecem do corpo, natural.
A maioria das pessoas esquecem do corpo, não sei por quê, sendo que a gente tem um corpo, né? Então, se você que tá me ouvindo, tá precisando se sentir mais confiante nas suas atitudes, na sua vida, no seu trabalho, de repente você tá num cargo agora de liderança, ou recebeu uma promoção, ou quer receber uma promoção, e não tá conseguindo sentir confiança de que você vai dar conta disso, ou você resolveu empreender e não tá confiante, ou você tá entrando no relacionamento e não tá confiante com aquilo. Para você construir essa confiança, é uma relação profunda com você, o seu corpo, seus sentimentos e a sua mente. De paciência e gentileza, entendendo que aquilo tem que ser construído aos poucos e que só será construído se você se expor às situações que te assustam. Nós não ficamos mais corajosas nos escondendo daquilo que tememos. Nós ficamos mais corajosas à medida em que nos expomos àquilo que tememos. É importante, obviamente, dizer que eu não preciso me expor a perigos, né, de vida para me sentir mais corajosa. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre nos expor àquilo que tememos e que sabemos que vai nos aproximar do que desejamos. Eu sempre gosto de citar, quando a gente fala de confiança, coragem, a Tamara Klink, né? Que atravessou o Oceano Atlântico sozinha aos 24 anos num barquinho e depois ficou presa 8 meses no inverno da Groenlândia, por livre e espontânea vontade, né? E ela sempre fala que ela nunca não sentiu medo. Coragem pra ela realmente não é ausência de medo, e não é. O que ela fez foi encarar os seus medos, porque o seu desejo de vivenciar aquilo era muito maior. E é por isso que esse podcast se chama Vida Desejante. Todo o meu trabalho está em torno do desejo, porque eu realmente acredito que o desejo é aquilo que nos impulsiona a encarar os nossos medos. É o que nos impulsiona a quebrar esse ciclo de insegurança. Para mim, essa confiança que a gente tanto busca, ela está naquele espaço da gente que a gente tenta esconder. Para a gente se sentir confiante de fato, a gente não pode temer ser descoberta. Então, antes que te descubram, você precisa se descobrir. Quais são essas partes de você que você pensa, putz, não quero olhar para elas? Isso aqui eu não gostaria que existisse, então eu corto, eu elimino. E aí eu não olho para. E aí eu estou sempre me sentindo em fuga. Meu desafio para você nesse episódio é que você olhe para essas partes que você até hoje tentou esconder de você mesma e do mundo. E que você integre essas partes. Você faça amizade com ela. Reconheça ela. Olhe nela nos olhos e fale: ok, você está aqui, você é parte de mim, eu também sou isso. Para que você não viva se escondendo. Porque dificilmente viver se escondendo traz confiança. As personagens que vivem escondendo uma parte de si nos filmes e que parecem confiantes, vocês percebem que elas só parecem confiantes? Elas fingem uma confiança, elas não são de fato confiantes. As pessoas mais confiantes que eu conheço são as pessoas mais verdadeiras em si. E que conhecem suas fraquezas e que conhecem seu calcanhar de Aquiles, mas não eliminam, reconhecem. E se expõem ao mundo com tudo isso. Com suas dores, com suas falhas, tanto quanto com suas potências. Eu sinto que aí tá a chavinha que vira e que faz você encarar o mundo com mais confiança mesmo. Eu tava tentando pensar numa outra palavra para trazer, mas é essa mesmo, com confiança. Agora me conta aqui nos comentários se você tem essa dificuldade de se sentir confiante em alguma área da sua vida, me conta em qual. Vamos trocar aqui embaixo. Me conta se você já acreditou nessa frase do finge até você conseguir. E se você já teve vontade de ter um interruptor que você apertasse e se sentisse automaticamente uma pessoa mais confiante. Se você tem essa relação com o seu corpo, ou se você sente que você está muito presa no campo da mente, dos sentimentos. Tudo estará aqui na descrição, os outros canais onde eu crio conteúdo, a newsletter do Instagram, enfim. Não esqueçam de deixar um comentário. Se você não tem nada para dizer, comenta um emoji. Vamos pensar no emoji. Sabe aquele bracinho assim de força? Para que a gente tá falando de confiança e coragem, bota o bracinho de força para eu saber que você chegou até o final desse episódio. Caso você tenha alguma sugestão de tema que você queira que eu fale por aqui, me deixa aqui nos comentários também e a gente se vê na semana que vem. Um beijo.